Pessoal, quem é do canal já está acostumado aí, quem é inscrito no canal já está acostumado, já sabe que primeiro semestre os vídeos são todos assim, encharcado, porque é a época de chuva aqui na nossa região. E também, pessoal, por coincidência, é também a época mais difícil de produzir maracujá. A época chuvosa é uma época, é um desafio realmente para o produtor de maracujá. E hoje eu vou falar por que é um desafio, né? Eu sei que tem gente aí que está chegando agora aqui no canal, né? Tem gente que está procurando informação para começar aí no plantio de maracujá. Então eu vou fazer um vídeo hoje para falar por que a época chuvosa é tão desafiadora e uma época tão difícil de se produzir maracujá. Bom, vamos lá começar a falar então desse desafio, É longe de reclamar da chuva, tá, pessoal? Longe de reclamar da chuva. Quem sou eu? Se São Pedro estiver escutando, eu não quero que ele entenda como uma reclamação, porque não é, tá? Isso aí realmente são coisas da agricultura, né, pessoal? São desafios que a gente encontra na agricultura, desafios que a gente encontra nas próprias culturas que a gente está produzindo, tá? Mas realmente, a época chuvosa é uma época muito difícil da gente produzir maracujá. Não só ter uma produção, mas ter uma alta produção. É muito difícil garantir uma alta produção nessa época de chuva, tá? Muito difícil mesmo. Então, as pessoas, quem trabalha com maracujá sabe que é uma época que realmente a pessoa se programa e tem que seguir algumas estratégias para poder manter aí alguma coisa sustentável, um faturamento, etc. Mas beleza, por que é uma época tão desafiadora? Vamos para o primeiro ponto que torna essa época tão difícil, tá? Vamos para o primeiro ponto. Vamos também... A gente precisa considerar, pessoal, antes da gente começar a falar dos pontos em si, interrompendo um pouquinho, eu vou considerar regimes de chuva parecidos com o nosso, da nossa região, tá? Como é que é o regime de chuva da nossa região agora nesse primeiro semestre? Pessoal, chove todo dia, tá? E chove todo dia à tarde. À tarde, bateu 2 horas da tarde, começa a chuva, tá? Inclusive, hoje mesmo eu tô todo encharcado porque choveu 2 da tarde e choveu agora 4 da tarde de novo. Parou um pouquinho e depois voltou. Então, é assim praticamente o primeiro semestre inteiro. Só vai realmente começar a reduzir bastante lá para meados de maio, tá? E aí o que acontece? Vamos lá, vamos para o primeiro ponto agora, considerando, por exemplo, um regime de chuvas igual esse na nossa região. O primeiro ponto, pessoal, é que essa época chuvosa mantém a umidade alta aqui no nosso pomar, né? Mantém a umidade alta aqui no nosso pomar, o que torna ele um ambiente aí propício para a disseminação de doenças e para a reprodução aí de pragas, né? Então é muito comum nessa época do ano você ter aí uma incidência maior de ataque de pragas e ataque de doenças, tá? Então, nessa época é um ambiente propício para isso, certo? Ah, Ricardo, mas tem os defensivos. Os defensivos não servem para isso, para resolver esse problema? Pessoal, os defensivos, eles obviamente ajudam, tá? Mas mesmo nessa época, a eficiência deles, a eficácia deles também cai muito. Por que ela cai muito, pessoal? Porque, primeiro, vamos considerar primeiro os fungicidas e inseticidas de contato, que eles ficam sobre a planta para fazer uma camada de proteção contra os insetos, contra os fungos, contra as bactérias. Se a gente faz a aplicação e todo dia está chovendo de tarde, e as nossas aplicações são semanais, vocês já percebem que a eficiência dele e a eficácia vai diminuir. Por quê? Porque as nossas plantas vão estar sendo constantemente lavadas, tá? Vão estar constantemente sendo lavadas, o que obviamente vai levando nosso fungicida e nossos inseticidas de contato embora, né? Eles correm todinho e acaba, né? À medida que o tempo vai passando, vai perdendo seu efeito. Ah, Ricardo, é só reduzir aí o período de aplicação. Pessoal, aí se você reduz o período de aplicação, você tem
uma despesa muito grande com mão de obra para fazer as aplicações e com os próprios defensivos, né, que são muito caros, né? Às vezes tem inseticida que um vidrinho é R$200, 1 litro é R$200. Então, se você reduzir demais, você torna impraticável você produzir financeiramente, tá? Então, essa época é complicada por conta de pragas e doenças e para ter efetividade e eficácia dos nossos defensivos, tá? Então, já começa por aí. É uma época complicada por conta disso. Pequeno detalhe, tá, pessoal, que eu já esqueci de mencionar, que pode ser uma dúvida que pode surgir para vocês. Já que os defensivos não estão sendo tão eficazes e eficientes, a gente para de usar eles? Não, pessoal, tá? Porque se a gente parar de usar eles, vocês não têm noção do que pode virar o pomar de vocês, tá? Então, o que a gente aproveita nessa época de chuva? A gente aproveita os dias de sol para fazer as nossas aplicações, tá? A gente tem que observar, pô, abriu um sol para a gente poder fazer aqui de manhã, o dia amanheceu bonito, vamos logo aplicar e vamos aguardar. Às vezes pode funcionar, às vezes pode chover logo depois, mas pelo menos alguma coisa ele vai ter de efeito. Em alguma coisa vai ajudar, pode ter certeza disso. Então, a gente não deixa de fazer, a gente não deixa de ter o cuidado com o nosso manejo, mas nós temos que remanejar ele de forma estratégica, tá? Terceiro ponto, pessoal, é o terceiro, né? Porque o primeiro é pragas e doenças, o segundo é a eficiência dos defensivos, vou considerar assim. Então, terceiro ponto é porque as chuvas nesse horário da nossa região, que é a parte da tarde, vocês podem ver aqui que eu estou passando no nosso pomar, ele está todo florido, tá? Tá florindo forte. Nosso pomar, ele tem um florescimento muito bom. Todo mês ele tem flores, tá? Isso aqui é um negócio realmente impressionante. Mas nessa época, pessoal, o que acontece é o seguinte: como chove de tarde na nossa região, quando nós fazemos a polinização obviamente ela precisa de um tempo para que ela tenha sucesso, né? A gente poliniza uma flor com a outra e precisa de um tempo para que ocorra a fecundação, etc. Muitos falam de 3 a 4 horas esse tempo. Então vocês imaginam que se eu comecei a polinizar 1 da tarde, 2 da tarde, que é o horário que está abrindo as flores aqui, nessa época, tem época do ano que é mais cedo, por conta acho que do fotoperíodo. Mas nessa época, eu tô 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, estou fazendo a minha polinização, 2 horas, 2h30, 3, já começa a chover. E aí o que acontece? A nossa flor é lavada, o nosso pólen é encharcado e estraga. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como ela fica as flores. Completamente encharcadas, tá vendo? Completamente encharcadas. Olha aqui. Então, a nossa polinização também, a eficiência dela, a eficácia dela, ó, vai lá para baixo, tá? Vai lá para baixo. Ah, se chovesse de manhã e parasse meio-dia, pode ser que a eficiência melhorasse, né? Porque o pomar ainda ia ficar muito molhado, as folhas ainda iam ficar encharcadas para a gente fazer nossa polinização, mas pode ser que melhore isso aí, né? Então, se você é de uma região aí que o período chuvoso é pela parte da manhã ou pela parte da noite, pode ser que você não tenha esse problema tão sério quanto o nosso, mas o nosso de tarde realmente complica, tá? Agora, a gente deixa de fazer a polinização? Não, tá? Nós não deixamos de fazer a polinização nunca. A gente vem para cá, faz a polinização do que dá para ser feito e choveu, pena, choveu, tá? Uns e outros frutos a gente consegue salvar. E isso, para o nosso caso, é muito bom, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui, ó. Uns e outros a gente consegue, ó. A gente consegue salvar realmente. Mas temos muitas flores estragadas também, né? Temos muitas flores estragadas também. Ó, aqui, mostrando para vocês aqui. A gente não consegue salvar alguns, a gente consegue ter uma produção, tá vendo? Mas a eficiência é muito baixa. Putz, Ricardo, mas e aí, não tem uma forma de resolver isso? Pessoal, olha,
tem formas da gente minimizar isso aí, mas são muito experimentais ainda, nunca vi ninguém fazendo. Eu comprei, ainda não testei, então eu não vou dar aqui uma posição de uma forma, uma solução milagrosa para você conseguir fazer a polinização e proteger ela da chuva. Que essa possibilidade aí, essa alternativa seria os sacar as flores, tá? Mas isso obviamente vai aumentar meu tempo de polinização, meu custo com mão de obra. Não sei se vai funcionar, porque eu não sei se esses saquinhos que me venderam realmente são hidrorrepelentes. Nem sei se tem saquinhos hidrorrepelentes que aguentem tanta chuva, tanta água assim, né? Então é uma alternativa que eu vou tentar, beleza? Mas, pessoal, é muito difícil a gente contornar essa situação, porque faz parte da natureza, é uma coisa inerente da cultura, é um desafio inerente da cultura que é muito difícil a gente falar e achar uma solução. Quem trabalha com maracujá tem que saber disso, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, para quem está começando a entender que existe sim esse desafio do maracujá na produção na época de chuva. É por isso, pessoal, inclusive, que eu fiz um vídeo sobre 5 dicas sobre como começar o maracujá, tá aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e no comentário, falando que se você está querendo começar a fazer a produção de maracujá, não comece no início do período de chuvas. Tem muitas culturas que a gente começa a plantar no período de chuva, né? Isso aí é como se fosse, sei lá, uma lei universal. Mas tem culturas que não. O maracujá, por exemplo, não, tá? Isso aí não é interessante você começar, porque a sua primeira florada vai ser no meio da chuva. Você vai com mudas novas, plantas novas, você vai sofrer com a questão de ataque de pragas e doenças, lagartas principalmente, é terrível quando nós temos plantas novas, tá? Então é melhor que você plante no finalzinho do período de chuvas, tá? E que você tenha uma irrigação para que você tenha um boom de produção aí na época da seca, tá? Na época que você não vai estar dentro do período chuvoso. Tem gente, pessoal, que inclusive faz isso como se fosse ciclos de produção no maracujá. Ou seja, nessa época que nós estamos produzindo aqui, que eu vou manter nosso pomar aqui, tem gente que não mantém. Tem gente que simplesmente tira tudo e recomeça o plantio de novo no período que ele definir. Por exemplo, todo ano, na verdade, eu vou plantar meu pomar em maio. Ele vai durar, considerando a nossa região, tá? Nossa região começa a parar as chuvas em maio e voltar as chuvas em dezembro. Então, tem gente que, por exemplo, chega e fala assim, tem gente que fala o seguinte: olha, todo ano eu vou plantar em maio, vou ter minha produção ao longo do segundo semestre todinho, e vou ainda provavelmente estar colhendo no primeiro semestre do outro ano também, mas em abril, quando já não tiver mais nada para colher direito, eu tiro tudo e recomeço. Tem gente que trabalha com esses ciclos de produção assim, tá, pessoal? E são estratégias. Isso aqui não é questão de certo ou errado, tá, pessoal? São estratégias. Isso aí realmente, para você aí que vai, quero produzir aí tudo de uma vez e botar no caminhão e vender e ponto final. E depois começa o meu ciclo de novo e pronto. Beleza, é uma estratégia interessante para esse caso. Eu acho realmente interessante para esse caso. Mas para o meu, pessoal, que eu trabalho com polpa, por exemplo, e todos os meus clientes eu tive que convencer, ir atrás e falar e buscar, é muito difícil de entrar nesse mercado. Eu passar 3 meses, 4 meses sem fornecer para eles, eles vão me esquecer, vão achar outro e eu não vou mais vender, né? Então, tudo depende, pessoal, essa estratégia que você vai adotar também, de como você vai vender, como você pensa em vender o seu maracujá, tá? Para mim é muito interessante eu ainda ter uma produção, mesmo que seja pequena, mas eu tenho uma produção aqui daqui a 2 meses, né? Vamos supor, em abril, maio, provavelmente minha produção vai cair bastante, mas eu vou ter uma produção. Vão ter frutos aí que eu consegui salvar. E tendo essa produção, pessoal, eu consigo vender, consigo manter o contato com meus clientes, consigo, sabe, explorar um pouco mais o mercado, me manter no mercado, ter um faturamento, tá? Então, para mim, a estratégia, isso aqui é interessante. Eu manter isso aqui. Outro ponto também que serve muito como parâmetro para a gente tomar essa decisão. Por exemplo, se eu tiro o maracujá hoje daqui, eu não vou estar fechando as portas do meu projeto. O maracujá não é minha cultura principal,
tá? Ela faz parte do nosso projeto, tá bom? Faz parte da nossa fazenda, faz parte do nosso projeto, mas ela não é nossa cultura principal. Então, se eu tiro ela daqui, eu realmente vou ter um impacto no faturamento, porque hoje eu ganho alguma coisa com esse maracujá que banca minhas contas, mas não vai ser o fim do meu projeto, tá? Então eu posso me dar o luxo de fazer esses testes, testar algumas coisas no meu pomar, fazer esse tipo de coisa, porque eu não vou ter um impacto que vai acabar com minha produção, vai acabar com o meu projeto, tá? Então eu posso me dar o luxo de testar algumas coisas, mas eu sei que tem gente que vai trabalhar com maracujá como foco principal. E essa pessoa não pode ficar se dando o luxo de testar, porque obviamente se eu fico segurando o meu maracujá aí até maio, junho, julho, e ele, pô, não recupera, tá doente, não rendeu produção, aí, pô, me atrasou todo. E essa pessoa que depende do maracujá vai ter um impacto grande, vai ter um impacto significativo, vai ter um impacto relevante. Então, você tem que olhar seriamente e cruzar com as informações que você tem em relação à sua estratégia, tá? Além disso tudo, pessoal, estou colhendo um maracujazinho que estava caído no chão. Além disso tudo, pessoal, é muito importante também a gente aproveitar os momentos certos de produção do maracujá, entender o ciclo do maracujá, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Agora, nós tivemos uma produção muito boa no segundo semestre. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre essa produtividade e eu vou refazer ele em maio para mostrar para vocês o nosso pico de produção que nós tivemos no segundo semestre e pico de colheita que nós tivemos nesse primeiro semestre agora desse ano. Em maio a gente vai falar sobre isso. Mas nós tivemos uma produção muito boa mesmo. Então, nós estamos ainda com muito maracujá para colher nesse primeiro semestre, tá? O que isso significa? Significa que se eu não tivesse tido aquela boa produção no segundo semestre passado, né, eu poderia estar sofrendo mais. Por quê? Porque as minhas flores agora do primeiro semestre com a chuva não estão rendendo. O maracujá demora aí mais ou menos 2 meses para ficar maduro. Então, por exemplo, se eu não tivesse tido uma produção boa e já estivesse acabando minha produção em janeiro, provavelmente agora para março, abril, eu teria uma queda muito grande de produção. Muito grande, significativa. Então, além de conhecer essas dificuldades, a gente tem que levar isso em conta para aproveitar os bons momentos de produção para produzir muito, tá? Produzir muito para que a gente consiga aí se manter nas fases complicadas, nas fases difíceis, certo? Isso aí, pessoal, é como eu tô falando, é capricho no manejo, tá? É capricho no manejo. Eu já mostro para vocês aqui tudo que a gente faz. Vou refazer a questão dos resultados para mostrar para vocês aí que realmente foi um negócio sensacional que a gente conseguiu fazer aqui, tá? E a gente tem vídeos aí de irrigação no maracujá, de adubação. O de adubação, inclusive, estourou, tá? 70 mil visualizações já bateu agora. Eu não patrocino os vídeos, tá? Ele bateu organicamente, bateu aí do pessoal querendo ver, procurando, gostando, dando like. Então os links estão todos aqui na descrição, tá? Então, pessoal, a gente tem que caprichar. Opa, mais um. A gente tem que caprichar no manejo, pessoal. E aproveitar essas oportunidades, entender os ciclos da cultura, entender que na época que é propícia para a produção, vamos estourar nossa produção, vamos fazer uma produção boa, vamos caprichar para produzir bem. Para que na época difícil a gente tenha uma gordurinha para queimar, tá? Tem uma gordurinha para queimar e ajustar o nosso caminho aí ao longo do tempo, beleza? Pessoal, ó, esse foi um videozinho aqui prático, um vídeo pra gente bater um papo só, tá? Pra trocar uma ideia. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora para me dar uma ajuda, me dar uma força. Estamos chegando nos 10 mil inscritos. Isso aí eu nunca imaginei que a gente fosse chegar. Para ser bem sincero, foi muito rápido. Para mim foi muito rápido, né? A gente tem 2 anos de canal, chegando em 10 mil inscritos. Mas deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve. E aqui na descrição tem nossos links para você acessar nossas redes sociais, nossos e-books, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!